Bom dia, irmãos. É com muita alegria e gratidão a Deus que estamos participando em família no culto dessa manhã com os irmãos. Vamos ter agora um momento de oração com a irmã Mônica. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Toma, Senhor, a direção deste culto, Pai querido, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, que nós possamos estar sensíveis, Senhor, à Tua voz. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos à leitura da palavra, que se encontra em João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos louvar o Senhor. Sem preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver um perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor. Que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto, ajuda, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver um perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor. Que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto, ajuda, obedecendo a Deus, que nos ensinou.
Teremos agora um momento de oração com a nossa irmã Ana Paula. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez ter a oportunidade, Senhor, de falar contigo e também, Senhor, de ouvir a tua voz. Senhor, muito obrigado por este dia que o Senhor nos deste, mais um dia, Senhor, que o Senhor nos proporciona. Muito obrigado, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo todo o cuidado que o Senhor está tendo com todas as famílias, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem proporcionado, Senhor, para cada um dos seus filhos, que o Senhor não tem permitido que falte nada, Senhor, em tempo, Senhor, onde a mídia, Senhor, onde as notícias, Senhor, vem bombardeando, Senhor, os seus filhos, o teu povo, toda a sociedade em geral, Senhor, dizendo que faltará, dizendo, Senhor, coisas que vêm entristecer, Senhor, o coração do teu povo. Nós temos visto, Senhor, que em tempo, Senhor, de escassez, temos visto abundância, Senhor, e nós cremos no nome de Jesus que em tempo de escassez veremos abundância, que em tempo de morte veremos cura, porque, Senhor, tu és o Deus do impossível. E quantas coisas, Senhor, nós temos visto o Senhor operar, Senhor, mesmo em meio a toda essa confusão, toda essa enfermidade está vindo para, Senhor, tirar, Senhor, a paz, Senhor, de muitas pessoas, mas nós, Senhor, que entendemos, Senhor, que tudo vem de Ti, temos a paz, Senhor, que vem, Senhor, do Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, todos os profissionais da área de saúde, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que estão na linha de frente, Senhor, desta enfermidade, as pessoas que têm que sair, Senhor, da sua casa para ir trabalhar, Senhor, que trabalham em locais, Senhor, que são importantes, Senhor, como supermercados, como bancos, Senhor, em todos os lugares, Senhor, que as pessoas têm que sair da sua casa, Senhor. Te colocamos os profissionais da área de saúde, também esses demais profissionais, Senhor. Senhor, possa estar selando eles com o teu sangue, Senhor, guardando, livrando, protegendo, dando, Senhor, o livramento. E se caso, Senhor, algum dos teus filhos, Senhor, se contaminar com esta enfermidade, que o teu poder, Senhor, que a tua misericórdia atue, Senhor, na vida deles, Senhor, para que eles possam ser curados, libertados e cantar, Senhor, o hino da vitória, porque só o Senhor é Deus, Senhor, e operando, Senhor, quem impedirá? Senhor, nós te agradecemos pela vida de todos os nossos pastores, Senhor, todos os seus familiares, que o Senhor possa estar cuidando, provendo, protegendo, livrando de todo o mal. Abençoa a tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra, que o Senhor possa, Senhor, estar com cada um, Senhor, que compõe uma igreja, Senhor. Agradecemos pela vida de todos os nossos pastores, Senhor, todos os seus familiares, que o Senhor possa estar cuidando, provendo, protegendo, livrando de todo o mal. Abençoa a tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra, que o Senhor possa, Senhor, estar com cada um, Senhor, que compõe uma igreja, Senhor, porque a igreja somos nós, Senhor, que a gente continue, Senhor, atuante, Senhor, mesmo nesse tempo onde muitas igrejas ainda estão com as suas portas fechadas, que a tua palavra possa chegar, Senhor, nos corações daqueles que precisam de ti, e que nesse tempo, Senhor, seja um tempo, Senhor, que muitas pessoas venham se render aos teus pés, Senhor, mesmo com algumas igrejas fechadas, a tua palavra não ficou parada. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Te pedimos, Senhor, agradecidos por cada cuidado, cada provisão, Senhor, que o Senhor tem dado para os teus filhos. Também te pedimos pelos enfermos, Senhor. Vá, Senhor, em cada hospital onde há um enfermo, Senhor. Visita cada leito do hospital, Senhor. Dê o fôlego de vida, Senhor. Entra com o teu Espírito Santo, Senhor, nos pulmões das pessoas que necessitam de ar, Senhor. Essa enfermidade que vai atingir nos pulmões, Senhor. Livra, Senhor, essas pessoas, Senhor, desse mal, Senhor. Cura. E que a gente possa ver, meu Deus, pessoas curadas, restauradas, vidas sendo transformadas, mesmo em meio a todo esse caos. Pai, continue conosco, Senhor, que a tua presença, Senhor, seja cada dia mais viva, mais abundante nos nossos corações, e que no final disso tudo a gente possa se reencontrar, crendo, Senhor, que o Senhor nunca nos abandonou, e como igreja, Senhor, a gente possa celebrar, Senhor, a alegria da comunhão. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continue conosco, que o Senhor possa, Senhor, estar conosco
no decorrer desse dia. E que todas as coisas, Senhor, possam sempre cooperar, Senhor, para o nosso bem, Senhor, porque cremos que o Senhor está no controle de tudo e que nada foge, Senhor, o seu controle. O Senhor sabe muito bem o momento, Senhor, que isso tudo vai passar, Senhor, porque o Senhor sabe o que cada um de nós necessita e precisa. Muito obrigado por tudo, ó Deus. É o que te pedimos e te agradecemos, crendo, Senhor, que o Senhor fará o melhor por nós. No nome de Jesus. Amém. Nada de desânimo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por que esse medo? Aquieta esse coração, porque teu Deus tem respostas para as suas orações. Ei, nada de desânimo. O Senhor tem cuidado de você. Erga a tua cabeça. Deus é contigo. Pois ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da sua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz. Por ele protegido, és livre e és feliz. No mais, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu creio, meu amigo. Eu creio. Tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando no nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis de entender. Quando Deus está conosco é tudo bom. Ao chegar no mal e pensamos que as respostas não virão, ajoelhai, dando graças ao Mestre, que de pronto nos responde às orações.
Essa palavra é o mensageiro dessa manhã. Bom dia, meus prezados irmãos. Hoje, mais um domingo, dia 12 de julho, segundo domingo de julho. Aqui estamos para trazer a mensagem do culto desta manhã. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, através da palavra, através daquilo que estamos recebendo nos demais atos de culto da nossa igreja. Nós vamos meditar, meus irmãos, sobre o tema o povo de Deus e o Egito. E nós vamos tomar aí como texto os capítulos de 3 a 12 do livro de Êxodo. Portanto, vários capítulos. Claro, meus irmãos, que não vamos fazer a leitura de todos esses capítulos para o culto dessa manhã. Mas fica aí, meus irmãos, a dica para que os irmãos possam estar lendo posteriormente esses capítulos. E aquilo que vamos estar falando está aí contido nesses capítulos do livro de Êxodo. Capítulos de 3 a 12. Bem, meus irmãos, como sabemos, a história do povo de Deus tem uma relação muito forte com o Egito. A história do povo de Deus passa pelo Egito. Tudo começou com a ida de José e, posteriormente, de toda a sua família. E ali, o que aconteceu? O povo ele foi crescendo, né? A família foi se multiplicando na terra do Egito. Olha, o povo ficou no Egito por volta de 430 anos. Então, muito tempo, né? Alguns séculos. E o que aconteceu é que o povo foi crescendo de uma forma exponencial. Neste tempo, o povo se multiplicou muito, ao ponto de que Faraó ele ficou assim muito preocupado com essa situação. O povo de Deus estava numericamente, de certa forma, assim, ameaçando o próprio Egito, aquela multidão de judeus dentro do Egito. Então, Faraó ele tentou impedir este crescimento do povo judeu no Egito. Escravizado, o povo passou a ter muito sofrimento dentro do Egito. Então, a situação do povo de Deus ela não foi a mesma durante todo esse tempo, né? E houve tempos melhores e tempos piores. E nos últimos tempos do povo ali no Egito, foi um tempo de muita dificuldade para o povo de Deus. Então, no tempo de Deus, então, preste atenção nisso, meus irmãos. No tempo de Deus, ele decidiu libertar o seu povo do Egito. Ele poderia ter feito isso em qualquer época, mas ele permitiu que o povo ficasse no Egito por 430 anos. Naturalmente, meus irmãos, porque o povo precisava deste crescimento, deste amadurecimento, e Deus estava preparando todas as coisas para o seu próprio povo. E naquele tempo próprio, no tempo de Deus, Deus resolveu libertar o seu povo do Egito. Bom, o povo deveria servir a Deus. Este era um propósito muito claro. Isto foi anunciado algumas vezes desde a chegada de Moisés ao Egito para libertar o povo. Então, este era um propósito assim muito claro, muito objetivo para o povo. O povo deveria servir a Deus através do culto, do sacrifício, da adoração, através do temor a Deus. O povo deveria se voltar inteiramente para Deus. O povo ele seria conduzido à terra prometida. Vejam, meus irmãos, uma terra preparada por Deus, prometida por Deus. Eles não conheciam aquela terra, eles conheciam apenas o Egito. E aquela geração deveria seguir rumo à terra prometida. O povo passaria para uma nova fase, uma fase importante, uma nova etapa da sua existência. Então, esses eram os propósitos de Deus para aquele povo. E no tempo próprio de Deus, Deus interviu para a libertação do seu povo. O que é que Deus fez? Primeiro, Deus se revelou a Moisés, lembra? Lá através
da sarça ardente. E ali Deus se revela a Moisés. Deus revela o seu plano a Moisés, o que ele queria, quais as suas intenções, qual seria o propósito de Deus para aquele povo. E, ao mesmo tempo, Deus chama a Moisés e Deus prepara Moisés para cumprir essa missão. A missão de libertar o povo do Egito foi confiada a Moisés. Isto é, ele seria o instrumento de Deus, ele e Arão, que falaria por ele, né, com ele, ali no Egito, junto ao próprio povo e a Faraó. Então, Deus revela o seu plano a Moisés. E Deus o envia, lhe capacita. Ele segue com a missão de convencer o povo a sair do Egito. O povo tão acostumado ali, apesar das dificuldades, do sofrimento no Egito, mas o povo não conhecia outro lugar. Eles estavam naquele ambiente, ali era o que eles conheciam. Ali eles tinham vivido todas as suas experiências. E agora chega Moisés para convencer o povo de que Deus havia determinado que o povo saísse do Egito para a Terra Prometida. Era uma missão realmente difícil. E a segunda missão de Moisés era de convencer o faraó a deixar o povo ir, porque era uma mão de obra, né, gratuita, e o povo servia ali na escravidão do Egito, e agora sai aquela multidão de gente, aquela mão de obra tremenda, e então Moisés deveria convencer o faraó, o rei do Egito, a deixar o povo ir. E mais, o povo não sairia com a mão abanando. O povo despojaria o próprio Egito. Eles levariam riquezas do Egito também, levariam recursos para a própria sobrevivência e a trajetória no deserto. Então, vejam, meus irmãos, que desafio grande que foi colocado sobre Moisés. Então, vejam que foram muitas as experiências vividas pelo povo de Deus no Egito. E, mais notadamente, com a chegada de Moisés, com aquela determinação de Deus de libertar o povo, para que o povo fosse à Terra Prometida. Nós temos, meus irmãos, nesses capítulos e nesse texto, nós temos algumas lições que podemos tirar para nós. Olha, em primeiro lugar, Deus, ele está no controle de tudo. Às vezes nós perdemos esta percepção de que ele está no controle de tudo. O povo estava ali há tantos anos. Os irmãos acham que Deus não sabia disso? Claro. Deus havia permitido que José chegasse ao Egito, que o povo ali se multiplicasse e prosperasse dentro do Egito. Deus havia permitido toda aquela experiência dentro do Egito e Deus estava no controle de tudo, dava tudo nos planos de Deus para aquele povo. Deus é um Deus de fidelidade, ele é fiel à promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus está sempre, meus irmãos, no controle de tudo. Não devemos esquecer de que ele é o Senhor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas, o Deus Criador do céu, da terra, do universo, da vida humana. Ele sustenta o mundo em suas mãos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, a primeira lição que temos é de que Deus é o Senhor e de que ele está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que Deus, ele conhece as aflições do seu povo. Deus, ele chegou no momento certo, chegou na hora certa. E até com a chegada de Moisés, o que aconteceu? A perseguição ao povo aumentou. A dificuldade do povo foi aumentada ainda mais. E Deus sabia do sofrimento, da aflição do povo naquele tempo. Deus, ele conhece a aflição do seu povo. Então, meus irmãos, quando nós mesmos enfrentamos as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas enfermidades, as nossas perdas, Deus conhece as nossas aflições. E, na verdade, meus irmãos,
Deus nos permite passarmos por muitas provações na vida, por algumas dificuldades, para o nosso próprio crescimento, amadurecimento, para a nossa dependência cada vez mais dele, para que ele trate, para que ele cuide de cada um de nós. Mas ele não está ausente, ele não está alheio às nossas dificuldades. E tanto é verdade que muitas das vezes clamamos, pedimos a Deus o socorro, e o socorro vem de Deus. Ele, quantas vezes, tem sido o nosso refúgio e fortaleza, como nos diz o salmista. Então, Deus conhece as nossas aflições. Ele sabe os problemas que enfrentamos, diferentes problemas, lutas, às vezes no ambiente da família, às vezes lá no ambiente do trabalho, às vezes no local onde nós moramos. Ele conhece os nossos conflitos, ele conhece os nossos problemas e dificuldades. Deus conhece as nossas aflições. E nós devemos, de fato, buscarmos a Deus, nos submetermos a Ele, orarmos a Deus, colocarmos diante dele as nossas aflições. Foi assim que Moisés fez no seu tempo também. Ele colocou as aflições do povo diante de Deus. E Deus estava agindo a favor do povo. Deus conhece as nossas aflições. Diz o capítulo 3, versículo 8. Que Deus viu a aflição do seu povo. Está lá, literalmente dito isso, que Deus viu a aflição do seu povo. Em terceiro lugar, meus irmãos, aprendemos que Deus age a favor do seu povo, no tempo dele, da maneira dele, como ele quer. Vejam, meus irmãos, que ele enviou a Moisés, no tempo certo de Deus. Ele enviou a Moisés, enviou a Arão. Ele age a favor do seu povo. E, irmãos, Moisés ali no Egito, para cumprir aquela difícil missão, Deus lança sobre o Egito 10 pragas, 10 coisas tremendas, extraordinárias sobre aquele povo, para que houvesse convencimento, não somente de Faraó, mas convencimento do próprio povo do Egito, dos egípcios, para que contribuísse com a saída do povo. Porque eles também eram afetados, eles sofriam as consequências das pragas. Então, Deus, meus irmãos, ele age, e naquela ocasião agiu através de Moisés, e ele foi lançando as pragas sobre o Egito para quebrar a resistência de Faraó e a resistência do próprio povo. Vejam, meus irmãos, que naquele tempo, com as pragas caindo sobre o Egito, nenhuma família do povo de Deus foi atingida. Os judeus não foram atingidos. Deus estava agindo pontualmente contra os egípcios, contra Faraó. Deus, ele sempre age no tempo dele a favor do seu povo. E quantas vezes, meus irmãos, Deus tem agido a nosso favor. Algumas vezes até percebemos, tomamos conhecimento, e outras não. Mas Deus está agindo, ele está cuidando das coisas para o nosso bem. Em quarto lugar, meus irmãos, Deus quer que o seu povo o sirva. Esta, meus irmãos, é uma lição que aprendemos também com a história do povo de Deus no Egito. Ele quer que o seu povo o sirva. Disse o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. E essa expressão é repetida algumas vezes nesses capítulos, palavra dada ao próprio Faraó. Cada vez que vinha uma praga, cada vez que ele anunciava uma praga, ele dizia: olha, deixa ir o meu povo para que o meu povo me sirva. Ele deseja isso. Ele, meus irmãos, nos capacita para servirmos a Deus. Ele mesmo nos dirige. O Espírito Santo de Deus mesmo age sobre a nossa vida e vai nos condicionando com os dons espirituais, como os irmãos sabem, não é isso? E assim, meus irmãos, nós temos condições de servir a Deus, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades. Nós temos condições, sim, dadas pelo próprio Deus, de servirmos ao Senhor. Então, este é um propósito de Deus, né? E através do serviço a Deus, nós nos relacionamos com Ele,
porque isso tem a ver com a nossa devoção, tem a ver com o nosso temor a Deus, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com as nossas celebrações, tem a ver com os nossos cultos, com os nossos cânticos, com a nossa adoração e por aí afora. Então, devemos servir a Deus. Este é o propósito do Senhor. E ainda mais, meus irmãos, sabemos que Ele nos retribui. O povo deveria sair do Egito para servir a Deus e debaixo da promessa da terra prometida, como de fato aconteceu. E para nós outros, meus irmãos, nós temos as promessas de Deus, temos o galardão de Deus, nós temos, meus irmãos, a retribuição, somos abençoados por Deus quando servimos ao Senhor. Quinta lição, meus irmãos, é de que muitas pessoas mantêm o seu coração duro. E nós temos que prestar atenção nisso. Na maioria das vezes, são pessoas não convertidas, não crentes. Há muitas pessoas que ouvem a palavra, muitas pessoas que são evangelizadas e ainda mantêm o seu coração endurecido para com o Senhor. E outras vezes, olha, irmãos, lamentavelmente, alguns crentes também mantêm o seu coração endurecido. Quantas das vezes o Espírito de Deus quer trabalhar, quer moldar, quantas das vezes Deus quer nos conduzir segundo a sua vontade e nós resistimos à vontade de Deus. É uma situação que não deveria existir. Devemos aprender com a experiência do povo de Deus do passado e aqui mais notadamente no Egito. Veja que o coração de Faraó estava endurecido, né? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Eu creio, meus irmãos, que Deus permitiu essa dureza no seu coração e Deus tinha um propósito para aquele tempo, para que as coisas acontecessem de uma forma assim muito forte, muito clara, para que o povo saísse na condição em que saiu do Egito. Talvez se tivesse Faraó libertado o povo logo com a primeira praga, talvez o povo não tivesse saído tão fortalecido e levando tudo que levou do próprio Egito. Mas veja, meus irmãos, que o coração de Faraó, ele ficou duro mesmo diante dos acontecimentos extraordinários que Moisés demonstrou no poder que lhe foi dado pelo Senhor. Faraó se manteve firme apesar dos sinais de Deus. E quantas das vezes, meus irmãos, as pessoas mantêm o seu coração duro também contra Deus, apesar dos sinais de Deus? Quantos sinais das provisões de Deus, quantos sinais das intervenções de Deus na sua vida, na sua família? Quantas coisas você conhece que Deus tem realizado a partir de você mesmo? Quantas coisas Deus tem feito, quantos sinais de Deus? E ainda assim, há muitas pessoas que permanecem com o seu coração endurecido. Deus quer que cumpramos a sua vontade, o seu propósito. A Bíblia nos ensina, o Evangelho nos ensina daquilo que devemos fazer e o que é que Deus espera de cada um de nós enquanto servimos ao Senhor. E quantas das vezes não servimos como convém, como devemos, como Ele espera de cada um de nós. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido. Às vezes, amolecido para algumas coisas e endurecido para outras coisas que ainda precisamos fazer. Apesar dos sinais, portanto, apesar da própria palavra de Deus, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, apesar de conhecermos a palavra de Deus, quantas vezes as pessoas ainda continuam com o seu coração endurecido? Apesar das promessas de Deus, meus irmãos, quando nós prestamos atenção nas promessas de Deus maravilhosas para a nossa vida, bênçãos de Deus para a nossa vida, e coisas, meus irmãos, que nós não poderíamos realizar, não teríamos direito, nós não teríamos como receber, e Deus nos oferece a partir da salvação e da própria vida eterna. Coisas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Então, apesar dos sinais, apesar da palavra, apesar das promessas de Deus, ainda tem muita gente com o coração endurecido. Não devemos, portanto, endurecer o nosso coração. Devemos nos submeter ao propósito de Deus, à vontade de Deus. É isso que interessa, é isso que vale a pena.
É isso que traz recompensa à nossa vida cristã. Em sexto lugar, aprendemos, meus irmãos, que tem muita gente no mundo que conta com as nossas orações. Há muita expectativa no mundo com relação à igreja, a verdadeira igreja de Cristo. Há uma expectativa no mundo com relação ao povo de Deus, com relação ao nosso próprio testemunho. E vejam, meus irmãos, que o próprio ímpio, algumas vezes, conta com as nossas orações. Diz o capítulo 8, versículo 28 de Êxodo: disse Faraó a Moisés: orai também por mim. E, se não me falha a memória, pelo menos por 2 vezes, Faraó pede a Moisés para que ore também por ele. Vejam, meus irmãos, que coisa. Ele resistindo à vontade de Deus de deixar o povo ir e, ao mesmo tempo, ele pedindo a Moisés que orasse por ele. Há uma expectativa no mundo, meus irmãos, pela nossa intercessão. Então, nós devemos, sim, orar pelo mundo, orar pelos perdidos, orar, meus irmãos, pelas pessoas. Devemos interceder pelas pessoas e muitas delas, com certeza, esperam nas nossas intercessões. Em sétimo lugar, meus irmãos, nós aprendemos ainda que há distinção entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Está lá no capítulo 11, versículo 7. Não é a mesma coisa. Deus trata diferente. As coisas são diferentes entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Nos diz o texto, aí no capítulo 11, vamos tomar o texto aqui no versículo 7, nos diz assim: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saiba que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Há distinção. Vejam, meus irmãos, que muitas coisas atingiram os egípcios e não atingiram os israelitas. Há muitas coisas, meus irmãos, que o ímpio sofre e que nós outros não sofremos, por sermos o povo de Deus. Então, meus irmãos, há distinção e por isso nós podemos dizer que vale a pena servir ao Senhor. Recompensa servir ao Senhor. Ele nos trata de forma diferente, a partir de que somos tratados como filhos de Deus, herdeiros de Deus. Então, a situação é diferente. As ações de Deus a nosso favor são diferentes. Nós recebemos mais, temos mais bênçãos de Deus, naturalmente temos mais bênçãos de Deus do que o ímpio. Então, aprendemos, meus irmãos, temos a lição aí também, que há distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Em oitavo e último lugar, meus irmãos, nós temos ainda esta lição. Deus nos concede dias memoráveis. Sim, Deus nos concede dias memoráveis. Primeiro, meus irmãos, o povo de Deus lá no Egito teve aquele dia memorável de celebração da Páscoa. Ali foi estabelecida a Páscoa e uma coisa extraordinária aconteceu concernente à Páscoa, porque ela antecedeu a última praga e justamente para livrar o povo, para poupar os primogênitos do povo de Deus. O sangue foi aspergido sobre as portas, ali houve proteção de Deus, intervenção de Deus. Eles celebram ali a Páscoa no Egito. E até hoje é um evento memorável para o povo de Deus, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Então, um acontecimento memorável. Segundo, meus irmãos, acontecimento foi a salvação dos primogênitos do povo de Israel. Os primogênitos do Egito, eles vieram a falecer, foi a consequência da última praga. Agora, os filhos, os animais, tudo aquilo que pertencia ao povo de Deus foi preservado. Então, um dia memorável.
As famílias não perderam os seus filhos. Os primogênitos, eles estavam ali, permaneceram ali, saíram do Egito. Então, Deus poupou os primogênitos dos israelitas. Então, um feito memorável, sem dúvida alguma, para aquele povo. Em terceiro lugar, a saída do povo do Egito. Olha, meus irmãos, que eventos memoráveis para o povo de Deus. Até porque, quando o povo de Deus sai do Egito, ele passa a existir de uma forma assim, autônoma, independente, organizada, sobre a orientação de Deus na pessoa de Moisés, depois de Josué. Então, as coisas começam a acontecer de forma diferente, como disse, uma nova etapa, uma nova época para o povo de Deus. Então, vejam que eventos memoráveis para o povo de Deus, para o povo de Israel. Quais são, meus irmãos, os eventos ou os dias memoráveis da nossa própria existência? Você pode se lembrar de algum deles? Nós devemos, sim. Devemos, inclusive, para trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como diz a palavra. E esses dias memoráveis, aqueles acontecimentos memoráveis, extraordinários, que marcaram a nossa vida com o Senhor, devem ser trazidos à memória. Deus nos concede dias memoráveis e nós devemos nos lembrar deles, né? E a gente é capaz de se lembrar, por exemplo, do dia em que fomos evangelizados, do dia da nossa conversão, do dia do nosso batismo, podemos nos lembrar no dia que constituímos uma família, o nosso casamento, que os filhos nasceram, os netos, né? E quando passamos a pertencer à Igreja do Senhor, na nossa localidade, alguns tiveram até a experiência de passar por outras igrejas, né? Como foi o meu caso, que já passei por 3 ou 4 igrejas, assim como membro, como pastor. E que evento maravilhoso, que experiências boas vividas com o povo de Deus, em localidades diferentes, em cidades, estados diferentes. Então, meus irmãos, eventos importantes, bênçãos de Deus, curas que Deus nos trouxe, salvação de pessoas, amigas, próximas, conhecidas. Então, são coisas extraordinárias que podemos trazer à memória. Cultos memoráveis, celebrações memoráveis que tivemos. Assim, meus irmãos, aprendemos também que Deus nos concede dias e eventos memoráveis. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe na meditação desta manhã. E aprendemos, meus irmãos, com o povo de Deus no Egito, não é? As nossas experiências, algumas delas, se assemelham às experiências vividas pelo povo de Deus no Egito. Claro que guardadas as devidas proporções. Nós nunca tivemos no cativeiro, nem por pouco tempo, nem por muito tempo. Alguns, não é? Talvez todos nós estivemos assim num cativeiro espiritual, né? Numa escravidão espiritual, e fomos libertos desta escravidão. Mas aquela escravidão lá que eles enfrentaram, de morar, de estar confinados, né? Que sofrimento nós, na verdade, não enfrentamos. Mas há muitas experiências aí relacionadas ao Senhor que nós também temos tido na nossa vida. Que Deus continue, meus irmãos, nos abençoando, nos guardando e que a nossa confiança esteja plenamente no Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas do nosso tempo e das coisas que estão acontecendo nos nossos dias, e Deus tem bênçãos reservadas para cada um de nós. Vamos orar, meus irmãos, encerrando a nossa palavra. Bondoso Deus e eterno Pai, aplica a Tua palavra sobre as nossas vidas. Abençoa a nossa trajetória. Abençoa a nossa igreja. E permita, ó Deus, que possamos viver uma vida de comunhão, uma vida devocional e uma vida de fidelidade ao Senhor. Sabendo que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, o Senhor conhece tudo a nosso respeito, o Senhor conhece as nossas expectativas, as nossas aflições, as nossas lutas, conhece os nossos fracassos, mas também conhece as nossas vitórias, as nossas alegrias. E por isso, ó Deus, nós te louvamos. O Senhor sempre será o nosso Senhor. Continua, portanto, ó Deus, conduzindo a tua igreja, conduzindo o teu povo,
renovando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos caminhar até o fim, guardando a fé, vivendo em fidelidade para com o Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém.